Eu quero declarar assim como Moisés declarou. Os egípcios que eles estavam contemplando nunca mais seriam vistos, porque o Senhor haveria de pelejar por eles. Amém? Amada igreja, o Senhor peleja por nós. O Senhor pelejará por nós e nós nos calaremos diante da sua grandeza. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é conhecedor de tudo a respeito das nossas vidas. Aleluia. Por isso, pela live, abra seu coração. Eu sei que Deus tem uma palavra assertiva, uma palavra pontual, uma palavra do seu trono para os nossos corações. Não crie expectativa em mim, mas aquilo que Deus é poderoso para fazer e manifestar nesta noite. Eu creio que grandes coisas o Senhor já tem feito através dos louvores. Por isso eu quero profetizar, eu quero concordar com você que a resposta, a solução, a direção, aquilo que você está aguardando em Deus, Ele já te entrega no nome de Jesus. E eu quero, com muita alegria no meu coração, compartilhar uma palavra que está no livro de Êxodo, amada igreja, livro de Êxodo, no Antigo Testamento, capítulo 14, o verso 15. No livro de Êxodo, capítulo 14, o verso 15. Amém? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Glória a Deus. Amados, eu estava orando e o Espírito Santo me direcionou, está compartilhando essa palavra nesta noite com a amada igreja. Eu sei que o Senhor, Ele tem se manifestado nesses dias, tem realmente nos saciado a nossa fome, a nossa sede. E diante de situações que talvez estejamos enfrentando, eu esteja enfrentando, aquilo que o Espírito Santo tem revelado no meu espírito a respeito da perseverança, a respeito daquilo que Deus tem colocado sobre as nossas mãos para que possamos nos apropriar e marcharmos. Eu creio que vai ser resposta a Surianda Labaia Xerianda Surianda Labas. Direção para a sua vida, você que está conosco neste culto de curas e milagres através da nossa live, das nossas transmissões. Amados, aqui essa passagem nos fala a respeito de Moisés e o povo de Israel. Nós sabemos ali que milhares de pessoas, famílias ali recém-libertas da escravidão do Egito, depois da servidão de mais de 400 anos de opressão, eles saíram de lá rumo a uma promessa, rumo à terra prometida. Aleluia! Eles estavam ali celebrando a vitória, eles estavam ali cantando a vitória, pois Deus havia prometido a libertação da escravidão, do cativeiro, mas de repente eles se veem encurralados, eles se veem perseguidos. Eu creio que você conhece essa passagem. Atrás deles o furioso exército de Faraó, com soldados, com cavalos, com carruagens, vindo com toda a força, com toda a fúria, para levá-los de volta, sedentos por vingança. A palavra nos diz, amada igreja, neste capítulo que nós lemos, que Faraó se sentiu humilhado, ele se sentiu ali desafiado por causa das grandes perdas, né, de tudo aquilo que o povo de Israel significava, o trabalho braçal como escravos ali no Egito. Deus mesmo falou na sua palavra que ele endureceu o coração de Faraó, para que Faraó se voltasse com ira, com furor ali contra os israelitas. À frente estava o Mar Vermelho. Essa era o limite daquelas pessoas. À frente um mar intransponível, um mar profundo, um mar impossível, humanamente impossível de atravessar. Ao redor havia o quê? Deserto, calor, a poeira, seja montanhas.
E havia o quê? Um desespero, um pânico que batia a porta. Você já tentou imaginar uma situação como essa? Né? Nós muitas vezes passamos por situações difíceis. Muitas vezes o pânico, o desespero, né, vem de uma forma, muitas vezes tão assim, avassaladora contra as nossas vidas. Mas a palavra diz que o próprio Deus permitiu essa situação para que o nome dele fosse glorificado, amém? E hoje o Senhor me diz, hoje o Senhor te diz que Ele está à frente, que toda e qualquer situação que estejamos enfrentando, o Senhor está permitindo para um propósito muito maior, para que o nome dEle seja glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Aleluia. Quando os israelitas viram todo aquele exército, os egípcios se aproximando, a palavra diz que eles temeram muito e eles clamaram ao Senhor. Quantas vezes nós recorremos ao Senhor? Quantas vezes nós clamamos a Deus? E muitas das vezes, é a última coisa que fazemos quando tentamos todos os recursos, tudo aquilo que estava disponível, acessível para nós. Amada igreja, mas no entanto, rapidamente, instantaneamente, aquele clamor deu lugar o que? A incredulidade, a dúvida. E o que resultou no meio daquele povo? Murmuração, insatisfação, um descontentamento, uma ingratidão brotou no coração daquele povo. Amados, diante de tantas coisas que Deus já tinha realizado no Egito, tantos livramentos, aonde eles puderam ver o poder de Deus se manifestar durante o decorrer desses 400 anos, de gerações em gerações. Agora este povo está com esse sentimento, e é muito comum do homem, do ser humano, querer achar um culpado, não é verdade? Não é comum, muitas vezes, nós mesmos tentamos culpar alguém, acusar alguém, o porquê disso, o porquê daquilo. O povo começou a acusar, a murmurar contra Moisés, porque os tinha tirado do Egito para morrer aqui. O povo começou a ir até Moisés, chegou no ouvido de Moisés, os burburinhos, as reclamações, tudo aquilo que estava acontecendo, e esse povo começou a reclamar, a questionar. Amados, nós precisamos compreender que quando o Senhor está à frente, nós confiamos ou não confiamos. Não tem como nós estarmos no meio termo, em cima do muro. Amados, porque aquela situação poderia ser impossível aos olhos humanos, tão angustiante, mas é o cenário perfeito para Deus agir e manifestar coisas extraordinárias. É isso que o Espírito tem falado comigo. É isso que o Espírito tem falado conosco, igreja. Que a adversidade, as contrariedades, as dificuldades são a oportunidade de Deus manifestar o seu poder. Aleluia, porque eu creio que eu sou um grande testemunho. Você é um grande testemunho para a honra e glória do nome do Senhor. Eu não sei aquilo que você está enfrentando, mas o Senhor sabe, e Ele te diz: não temas, porque Ele está adiante. Aleluia. E você pode descansar nos seus cuidados. Amém. Por isso a palavra de Deus nos diz que Moisés, ele encorajou aos israelitas. Olha o papel do líder, olha o papel daquele que está na posição, intercedendo, suplicando, está ali sendo um mediador entre o povo de Deus, se colocando ali como aquele que encoraja. Aleluia. E nós estamos aqui hoje num culto como esse. Eu sou um instrumento de Deus nesta hora para declarar esta palavra de encorajamento para a tua vida e para a minha vida, amém? Porque é isso que a palavra do Senhor nos diz, porque Ele não tem nos dado espírito de temor, de medo, mas sim de intrepidez, de ousadia, amados. Por isso,
Não importa o exército que se acampe ao teu redor. Não importa más notícias, más rumores. Não importa aquilo que o cenário político, econômico, as previsões, aquilo que a crise global. Mas eu quero declarar a palavra de Deus, que no reino de Deus não há crise. Aleluia. Rachore andalabás. Moisés declara para aquele povo: não temam. Fiquem calmos, contemplem o grande livramento que o Senhor dará. Aleluia. Nós descansamos nesta palavra. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, nós temos um Pai celestial. Amados, descanse nesta noite nas provisões. Aleluia. Em tudo aquilo que Deus é poderoso para agir em meu favor e em teu favor. Harassuri andalabás. Eu quero declarar, assim como Moisés declarou: os egípcios que eles estavam contemplando nunca mais seriam vistos, porque o Senhor haveria de pelejar por eles. Amém? Amada igreja, o Senhor peleja por nós. O Senhor pelejará por nós e nós nos calaremos diante da sua grandeza. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é conhecedor de tudo a respeito das nossas vidas. Aleluia. Por isso, Ele é digno da nossa confiança. Ele é digno porque Ele é fiel. Moisés, diante daquela crise, diante daquela situação que talvez estivesse insustentável, uma situação estava com tantos agravantes, mas ele começa o quê? A orar, amados, a orar, a clamar diante de Deus, diante daquela situação, diante daquele desafio, por uma intervenção, uma direção, uma solução. E quantos de nós, muitas vezes, deixamos como última atitude, como última coisa a fazer é orar e buscar Deus. Muitas vezes agimos o nosso impulso na nossa carnalidade humana e deixamos de orar a Deus, de consultar ao Senhor. E o inimigo, ele vai lançar todo tipo de opressão para causar medo, angústia, desespero, pânico, porque isso vai nos paralisar. Mas se nós temos esta confiança em Deus, que Ele nos ouve e Ele nos responde, Ele se compadece, as suas mãos estão estendidas para nós e os seus ouvidos estão inclinados para ouvir a nossa oração, porque muito vale a súplica do justo, vale muito, ela tem muita eficácia, diz a palavra do Senhor. E a resposta divina foi uma ordem do próprio Deus, amados. E é isso que o Senhor fala conosco num culto como este de curas e milagres. A ordem do Senhor foi não para parar, não para fugir, mas Deus disse, por intermédio a Moisés e ao povo de Israel, que marchem. Marchar, amados, é estar se movimentando. O Senhor necessita que eu e você marchemos, porque nós fazemos isso, o céu está em movimento também. Quando nós marchamos no espiritual, Deus está trabalhando em nosso favor, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você pode se perguntar, nós podemos questionar, mas marchar para onde? Se atrás estava o exército de Faraó e à frente estava um mar vermelho. Eles não tinham recursos, eles não tinham barcos, eles não tinham ali ponte, eles não tinham armas, humanamente falando, não havia saída. Sabe, situações que você fala, Deus, não tem mais jeito. Senhor, só Tu podes intervir. Senhor, só o Senhor pode resolver.
O que Deus está dizendo é: não é hora de parar, não é hora de retroceder, não é hora de ficar paralisado diante deste cenário. É hora de avançar, igreja, porque o Senhor já tem um caminho preparado. Amém? Você crê? Você recebe essas verdades? O Senhor tem tudo preparado. Arassuri anda labachori anda labaias. Muitas vezes esperamos ver o caminho antes de seguirmos. Nós queremos ver já toda a trajetória deste caminho antes de darmos os passos. Mas o Senhor diz que a fé é dar o passo sem mesmo ver o caminho que está adiante. Se Ele nos mandou marchar, é confiar que Ele já foi à frente, que Ele está à nossa frente, que Ele está cuidando de tudo. Só consegue descansar em Deus e confiar nele quem o conhece. Quem conhece os atributos de Deus, o seu caráter, a sua fidelidade, aquilo que Ele é, porque Ele não é homem para mentir. Deus, Ele se encarrega de cada promessa que Ele tem feito a cada um de nós como igreja. Mas é necessário um posicionamento nosso, orianda labachori alabás. Muitas vezes ficamos estagnados no meio do caminho. Olhamos para a direita e para a esquerda, para trás e para frente. Deus, me socorre, irassuri anda labachorias. É tempo de desenvolvermos aquilo que Deus quer, espera de nós. Há uma expectativa. Deus quer que correspondamos. Deus está movendo, Ele está trabalhando, mesmo que os nossos olhos naturais não estejam vendo. Não é preciso nós vermos, nem sentirmos, mas é pela fé que Ele opera. Através daquilo que declaramos, através da sua palavra que nós confessamos, daquilo que nós manifestamos, porque o reino de Deus está dentro de nós. O seu Espírito, o inimigo, o exército estava pressionando, ameaçando, intimidando. Você já se sentiu vítima de intimidações, de ameaças, de perseguições? São áreas frágeis, vulneráveis. O inimigo sabe como causar um estrago. A lógica seria parar, a lógica seria reclamar, mas Deus diz: continue marchando, porque a linguagem da fé, marche. Deus diz: pela fé, marche. Quantas vezes eu quis parar, quantas vezes eu falei: Deus, eu não consigo me levantar. Quantas vezes eu me senti intimidada, ameaçada por tantas situações. Mas hoje eu posso dizer que o Senhor tem me fortalecido a cada dia mais. Eu tenho me tornado cada vez mais dependente do Senhor. Porque na fraqueza eu sou forte. Quando eu digo que eu sou fraca, o Senhor é forte. Porque o seu poder, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amados, nós precisamos compreender que o Senhor está guardando uma entrega total nesta noite, uma entrega daquilo que você é limitado para resolver, mas Ele é poderoso, para agir, mesmo quando o cenário é totalmente contrário. Deus ordena a marchar, mesmo quando o caminho parece incerto. Marche, sua ordem é avançar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, já dizia o salmista. Ele vai iluminar, Ele vai trazer luz sobre áreas da sua vida e da minha vida, e vai dissipar todas as trevas, as
trevas que insistem muitas vezes em nos amedrontar. Amada igreja, Deus tinha o seu plano perfeito. Sabe, quando nós vemos uma situação como essa, aonde Deus mudou o coração de Faraó, o seu plano perfeito, você pode dizer: que propósito há, Deus, em eu passar por isso? Que propósito há, Senhor, em eu atravessar por essa situação? Mas eu quero declarar que é um plano perfeito do Senhor para as nossas vidas. Aleluia. O próprio Deus motivou o coração, intentou para que o inimigo viesse a perseguir o seu povo, para demonstrar o seu poder, para demonstrar o seu livramento, para decretar a vitória. Arachori andalabassuri andalabas. Amados, se nós não tivermos a dimensão do Deus a que nós servimos, a que nós pertencemos, a grandeza deste Deus, nós vamos olhar para o inimigo, para os gigantes, e nós vamos dar crédito a olhar os gigantes tão maiores que o nosso Deus. Não, maior é o Senhor, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É isso que o Senhor tem nos revelado. Nós precisamos viver estas verdades. Arachori alabassuri andalabas. Deus de providência, Deus de proteção, Deus que age no momento certo e na hora certa. Quando o mar se abriu, o que era impossível se torna possível. Eu quero declarar que este mar, que pode simbolizar algum problema, alguma dificuldade momentânea e passageira que nós estejamos enfrentando hoje, eu quero declarar que ele já se abriu e tudo é possível aquele que crê, porque lá do outro lado, Haratsuri andalabas, nós vamos contemplar quem é Deus nas nossas vidas, mesmo que nós não tenhamos todas as respostas, mesmo que Deus não venha fazer que nós compreendamos tudo, Ele é soberano. Haratsuri andalabas, o seu propósito vai se cumprir. Aleluia, Sheri alabas. Somente se eu e você não quisermos, se nós formos o principal empecilho para que isso não venha a se realizar. O Senhor ordenou que Moisés estendesse o seu bordão, o seu cajado sobre o mar, para dividir as águas. Os israelitas passaram pelo meio do mar com os pés enxutos. O Senhor permitiu que o seu povo atravessasse este mar a pés enxutos, pés secos. Amados, quando os meus filhos eram pequenos, eu me recordo de muitas histórias bíblicas com desenhos ilustrados, muitos desenhos aonde vimos essa passagem, e ali cada autor explanava de uma forma, mas você ali tentava olhar e ficar maravilhado diante daquele caminho aberto, né, ou aquelas paredes aonde o mar se abriu, e você via alguns peixes, baleias, seres marinhos. Era tão lindo. Eu lembro que os meus filhos falavam, ficavam assim tão maravilhados, né? E a gente sempre contava a historinha para eles, né? Muitas Bíblias estão lá já rasgadas, outras nós doamos, mas a grandeza de Deus, aquilo que Ele é poderoso para fazer e para manifestar. E Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Muitas vezes nós limitamos Deus, aquilo que Ele fez no passado. Muitas vezes colocamos Deus dentro de uma caixinha, na nossa mente limitada, e achamos que o Senhor não opera mais, não pode fazer coisas grandiosas no nosso meio, porque talvez estamos cansados, desanimados, estamos duvidando, estamos muitas vezes prontos a desistir. Mas nesta noite o Senhor diz que Ele
está conosco, o seu Espírito Santo nos capacita a prosseguirmos, independente de qualquer situação. Eu sou prova disso. Quando nós estamos atravessando uma situação difícil, muitas vezes você acha que você vai sucumbir, você vai ficar prostrado, desanimado, que você não vai se levantar, que aquilo não vai ter um fim. Amados, a palavra de Deus, ela é vitalidade, ela é poder. Nós temos o DNA de Cristo. Jesus fez tudo por nós, e agora é comigo e com você de manifestarmos, de nós vermos a liberalidade, os testemunhos, os sinais daquilo que Deus é poderoso para fazer, porque Jesus fez a obra completa, e agora cabe a nós que somos a igreja do Senhor. Mas o inimigo a todo momento ele vai lançar um dardo, ele vai tentar armar uma cilada, uma estratégia para nos fazer retroceder, para questionar Deus, para questionar o pastor, muitas vezes reclamar com a liderança, por que disso, por que aquilo. Amados, sorianda labachorianda surianda labas. A ingratidão é um pecado que Deus abomina. A ingratidão, aquilo que você e eu deixamos de reconhecer, de ser gratos por aquilo que Deus já fez, por aquilo que Ele é e por aquilo que ainda Ele pode fazer. A ingratidão, endurece o coração do homem, cega o nosso entendimento, e muitas vezes nós nos tornamos aqueles filhos pedintes somente. Deus me dá, eu quero isso, eu quero aquilo. Deus, nos esquecemos do principal. De nós deixarmos o nosso eu, o nosso ego, o nosso egoísmo, e cuidarmos daquilo que Deus mais ama, que são vidas, que são almas, que é estarmos reunidos hoje como igreja, congregando em comunhão, em unidade, adorando a Deus. Quantos poderiam estar aqui, mas não estão? Mas glória a Deus pela sua vida que você está. Amados, o agir de Deus foi tão notório, o agir de Deus foi tão extraordinário, porque a glória do Senhor, Ele é manifesta no meio daqueles que creem, no meio do seu povo, entre os seus filhos. Mas a glória também é manifesta diante de uma nação pagã, de uma nação ímpia, diante daqueles que não servem ao Senhor, porque a glória é dele. Existe um Deus Todo-Poderoso que continua operando em nosso favor. Ele continua realizando grandes obras no nosso meio. O Senhor tem dito para mim nesses dias: filha, crie expectativa nas promessas daquilo que eu tenho falado. Não olhe para as circunstâncias, para aquilo que você está vendo. Olhe para aquilo que eu tenho prometido, porque muitos estão caminhando, correndo atrás de coisas, de favores, de bênçãos. Eu não quero isso. Eu não quero um ativismo, eu não quero barulho, eu não quero igrejas cheias para dizer que tem um trabalho naquele horário, naquele dia, e tem um número grande de membros. Não. Deus tem falado dessa presença que faz toda a diferença, porque é a presença dele que vai operar através do seu Espírito, sinais e maravilhas. É isso que Deus tem falado, é isso que Deus espera de nós, que nós venhamos a corresponder. Muitos têm aprendido, muitos estão no engano, têm olhado para Deus como um Deus que tem a obrigação de responder
como se um Deus que o tempo todo ali tivesse como um estepe, aonde esse alguém busca somente quando o calo do pé aperta, quando a água já bateu, passou da cabeça e já está ali afundando. Buscam a Deus nesses momentos, mas não querem compromisso. Arashuri andalabás. Só cumprem uma agenda, uma escala. Muitas vezes querem visibilidade. Se o meu pastor, se a minha liderança vê que eu estou lá, está tudo bem. Eu dizimo, eu oferto, a minha consciência está tranquila. Arashuri andalabás. Arashuri andalabás. Deus tem falado que tem tratado conosco para manifestar no nosso caráter. Deus está agindo nas nossas entranhas para que nós possamos dar frutos, esses frutos permaneçam. Nós precisamos ser instrumento de bênção na vida das pessoas. As pessoas que chegarão até este lugar, até esta casa, esta igreja, até você, que é a igreja de Cristo. Elas vêm com fome, com sede, ou vêm com dureza de coração. Elas vêm ali feridas e machucadas, incrédulas, magoadas, feridas, sangrando. A solução está em mim e em você. Nós precisamos estar dispostos, Arashuri alabás. Mas há uma renúncia, há algo que o Senhor requer de nós. Mas muitos estão distraídos, Arashuri andalabás. Mas o Senhor tem falado conosco, Arashuri andarabás, que o inimigo, que os egípcios, aqueles que entraram no mar atrás do povo de Israel, a palavra diz que o Senhor confundiu o exército inimigo. As rodas das suas carruagens, dos seus carros emperraram. A manifestação do poder de Deus. Permaneça fiel, permaneça na integridade que Deus te levantou. Faça o teu melhor com excelência para Deus. No momento certo, na hora certa, Deus vai confundir aqueles que se levantam contra você e te perseguem e te ameaçam, zombam de você, e todos verão um Deus que você serve, que é glorificado nas nossas vidas. Arabashori andalabassuri andalabás. Marcha, marcha, diz o Senhor, ó igreja, marcha. Marchar é obedecer, e a obediência libera o sobrenatural de Deus. Quando nós cumprimos os princípios da palavra, Deus libera. Deus libera. Há uma palavra de Deus liberada para nós. Há uma palavra dos céus liberada para nós, igreja, para nós nos movermos. Oriandalabashori alabás. Muitas vezes podemos nos sentir perdidos, até mesmo dentro da casa de Deus. Um senso de propósito, muitas vezes. Você já se perguntou, como eu muitas vezes, Senhor, qual que é meu ministério? Qual que é o meu chamado? Muitas vezes você se fecha. Mas Deus, Ele está falando. Deus, Ele está ministrando. É preciso nós abrirmos os olhos do nosso entendimento, do nosso espírito, para que o Senhor traga a luz a tanto a ser feito, amados. E o Senhor está contando comigo e com você. Ele não é um Deus de confusão. Ele é um Deus que se revela a nós. Ele se revela a nós. Por isso a importância da cobertura espiritual, de estarmos aqui. Muitos se entristecem, muitos deixam coisas tão pequenas interferir no seu relacionamento com Deus, em servir a Deus. Muitos não permitem que o Senhor venha a transformar verdadeiramente áreas que nós necessitamos. Estamos frágeis, vulneráveis, e muitas vezes a dor, aquilo que te machucou, talvez coisas do passado que te feriu, quando
Deus começa a tratar, ministrar, usa alguém para falar com você, para ministrar, para orar, usa para falar com você através da palavra. E muitas vezes, você e eu não nos permitimos ser curados, ser sarados, araxoriando alabás. Mas Deus, Ele é o maior interessado em que nós nos tornemos aprovados, amados. Deus não quer somente nos usar, mas Deus, Ele quer nos aprovar nos testes, nas adversidades, nas tribulações, nas provas que enfrentamos. Isso leva a um nível maior, cada vez maior, para que nos tornemos a estatura do varão perfeito, como é Cristo. Aleluia. Níveis maiores, para que nos tornemos inabaláveis. Você pode pensar assim: nossa, da forma até como a pastora fala, parece fácil. Não é. Não é. Desde o início desse ministério que eu estou aqui, tantas palavras, tantas direções, é necessário um posicionamento nosso, um querer nosso para cooperar juntamente com Deus. Eu sei que é assim com você também. Aquilo que você tem decidido se manter fiel, e Deus é poderoso para cumprir. É chegado o tempo de grandes feitos serem manifestos, e Deus tem promessa para este lugar, para a minha vida e para a sua vida. E eu declaro que aqueles que dizem inimigos vão ficar pasmos e boquiabertos diante daquilo que Deus fará, porque o Senhor, Ele é Deus de promessa. Marchar em meio ao temor, mas marche, avance apesar dele. Nós não vemos ali no Evangelho quando Pedro andou sobre as águas. Ele teve que sair do barco por uma ordem de Jesus e andar sobre as águas. Quando ele estava olhando para Jesus, ele tinha um foco. Mas quando ele olhou para o lado, quando ele olhou para aquele mar, ele começou a afundar. Dúvida, incredulidade. Assim como este povo manifestou pensamentos assim: e se não der certo? Será que realmente Deus falou? Será que nós vamos morrer nesse deserto? Será que Deus permitiu que fôssemos libertos lá do Egito? E agora nós vamos perecer aqui? Comodismo, saudosismo. Melhor voltar para o Egito, para a vida antiga. O passado lá parece ser mais seguro. Ai, que saudade dos pepinos, das cebolas. Amados, eles ali estavam com um olhar para a escravidão, uma mente condicionada à escravidão. Eles estavam ali pensando que era muito melhor ser escravo do que ser livre. Olha aquilo que o inimigo faz na vida das pessoas. Promessa de ser livre, de conquistar a terra de Canaã. Há uma Canaã para mim e para você a ser conquistada. Não é somente a nossa eternidade nos céus, a Canaã celestial. Há promessas para nós usufruirmos nesta terra, amém? E para concluir, um obstáculo no meio daquele povo, uma visão limitada. Só vemos o mar à nossa frente, mas Deus já vê a terra seca. Enxergar com a ótica de Deus. Quantos esquecem das obras que Deus já fez? Deus já preparou a saída. Você não precisa compreender tudo, marche. A marcha pressupõe um ritmo, é uma constância. É assim que Deus espera que nos comportemos. Faça sol, eu estou marchando. Faça chuva, eu estou marchando. Tudo vai bem, eu estou marchando. Há uma situação de instabilidade em alguma área da minha vida, da minha família, na minha profissão, eu estou marchando. Não dê crédito ao desânimo. Avance em direção às promessas do Senhor. Recuse-se a parar. Recuse-se.
Mantenha o foco no alvo, no destino que Deus tem para nós. Orianda labaxô, orianda labás. Orianda labaxô, orianda labás. Eu e você fazemos parte deste grande exército. Por gentileza, se levante, você que pode. Eu quero concluir dizendo, para nós encerrarmos, eu e você fazemos parte desse grande exército. E o exército do Senhor é a igreja. É a igreja. O Senhor tem nos levantado, orianda labás, orianda labás, num grande propósito. Amados, a igreja, este exército, eu e você, nós lutamos, nós travamos batalhas lado a lado. Por isso um soldado jamais pode deixar outro soldado ferido, machucado para trás. Eu e você não podemos deixar o irmão para trás, abandoná-lo na missão, porque o alvo é para nós chegarmos juntos. E muitas vezes na igreja isso acontece. Orianda labaxô, orianda rabás. Nós temos a responsabilidade de estar socorrendo, de estar dando suporte a essas vidas. E mesmo se esse irmão foi ferido dentro da igreja, pode sim acontecer, porque na igreja não há só flores. Nós somos um jardim comparado a um jardim, mas há espinhos também. Somos um corpo, e eu quero declarar nesta noite, no corpo de Cristo, na unidade, Deus ordena a bênção. E o Senhor está lá derramando cura hoje. Cura. Adore o Senhor com parte do cântico. E o Espírito Santo continuará movendo de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Aleluia. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.